Olá, sou a professora Marilyn. Hoje vamos aprender muito, uma aula para o quarto ano. Nós vamos estudar hoje língua portuguesa. Espero que vocês gostem. Vai ser uma aula muito legal. Hoje vamos aprender algo que é muito comum, mas com uma palavra um pouco diferente. Vamos aprender sobre gênero. Mas o que é isso? O que é gênero? Uma palavra diferente, estranha das que eu já ouvi. Eu já ouvi a professora falar sobre gênero textual, gênero literário e hoje nós vamos aprender sobre gênero oral. Mas o que é? Gênero é a estrutura, é a forma em que nós temos o texto. O texto, mas se é oral? Como que eu vou relacionar isso, professora? Que coisa mais estranha de se entender. Então, vamos ver de uma forma bem prática. Calça. Pensa em calça. Um bom exemplo, não é? Mas, professora, calça? O que isso tem a ver com gênero? Eu falei que gênero é a estrutura, é a forma, é o estilo, vamos dizer assim, do texto. Então, repare, nós temos calça. Aí eu lembro de calça. Eu sei para que ela serve. Eu sei a função dela. Mas existem calças diferentes. Existe a calça jeans, por exemplo. Calça jeans, lembrei. Aquela que eu tenho. Ela é azul, ela é preta, ela é assim, ela é mais curta. Mas tem a calça de moletom. É diferente a forma, mas continua sendo calça. Servem para a mesma coisa. Assim é o gênero. Serve para nos comunicar através de textos. Serve para nos comunicar também através do discurso oral, ou seja, a linguagem oral. Mas o que é esse discurso oral? Oral lembra a fala. A nossa fala é o discurso oral. Então, quando nós falamos, pronunciamos algo, estamos falando do gênero oral, porque estamos utilizando a fala. Diferente do gênero textual. Gênero textual, o nome já lembra. Texto. É um texto. Mas que texto? Aí é a forma que esse texto vem para a gente. É um aviso? Vai me avisar alguma coisa. É um convite? Vai me convidar. Convidar para quê? Para uma festa de aniversário, para ir ao casamento de alguém da minha família, para ir à festa das crianças que está se aproximando. Existe uma série de convites. Existe o bilhete, existe a carta, existem inúmeros textos. Já o gênero literário são os textos literários. Aí eu vou lembrar da literatura, o conto de fadas. Quem não gosta de ouvir? Desde pequenininhos ouvimos os contos de fadas. Tem os poemas tão lindos. E aí vem o que nós vamos aprender hoje. Gênero oral. Como eu falei antes, o gênero oral é aquele que depende da nossa fala. É aquele que nós utilizamos a fala para comunicar. Então, eu tenho que lembrar de textos que eu vou utilizar a escrita, mas que ele será totalmente oral. Que texto seria esse? Uma entrevista, por exemplo. A entrevista, alguém teve que escrevê-la, mas na hora de entrevistar, eu vou usar a fala. Isso é gênero oral. Um teatro, alguém escreveu lá a peça de teatro, mas o teatro, ele vai ser filmado através da fala. Então, os personagens vão falar. Quem lembra lá da bruxa, a risada da bruxa, que quando nós ouvimos, nós já sabemos que é uma bruxa. Ou então, quando a fada vem toda meiga falar, é um teatro, mas ele se dá de forma oral. Esse também é um gênero oral. Viram que não é difícil de entender? Essa é a diferença. Gênero textual, eu dependo do texto escrito.
Já o gênero oral, não. Ele tem a sua parte escrita, mas na sua forma final eu vou usar a fala, a pronúncia. E aí eu vou expressar esse texto, esse gênero que eu antes não sabia e que agora você aprendeu. Então pense, você está em casa. Você pode fazer o quê? Pode fazer um teatro com sua família e treinar um gênero oral. Pode também assistir. Os meninos aí que gostam tanto de futebol, por que não pode assistir uma roda de conversa ou de debate como tem aí e ver como os jogadores falam, se pronunciam? Isso é um gênero oral. As mensagens que nós temos quando a diretora chega, nós estamos lá sentados no pátio, a diretora chega e fala, vou dar um aviso. E aí ela fala, crianças, ao chegarem em casa, avisem ao papai e à mamãe que semana que vem teremos uma festa na escola. Esse aviso é um gênero oral. A diretora precisou escrever para lembrar o que ela ia falar. Mas na hora de ela nos dar o recado na quadra, ela utilizou o quê? A fala. Então, esse aviso em que ela chegou e nos deu ali, naquele momento, é um gênero oral. Você vai chegar em casa e vai reproduzir esse gênero oral com a família. Mamãe, papai, vovó, titio, seja quem for. Você vai chegar e falar, olha, tem um aviso. A diretora avisou que vai ter uma festa e vai ser no dia, por exemplo, 24 de setembro. E nessa festa pode ir toda a nossa família. Vocês vão, mamãe? Você reproduziu um gênero oral. Você não precisou escrever o texto, mas você lembrou do aviso e reproduziu para a família. Isso é gênero oral. Viram que não tem nada de difícil? É super fácil. Bastou entender o que é gênero, que é a estrutura, é a forma. O gênero textual, eu vou ter um texto escrito, e aí são diversos. O gênero literário, eu vou lembrar de literatura, vou lembrar de contos de fada, de poema, de fábulas, pode ter texto narrativo. Já o gênero oral é aquele que depende somente da minha fala para que ele seja repassado para as outras pessoas. A informação que eu quero transmitir, a comunicação que eu quero fazer, vai ser através desse gênero oral. Viram como é fácil? Agora treine em casa. Faça um teatro com a sua família, uma entrevista, um aviso, né? Levem algo assim para a sua família, para os coleguinhas e treine esse gênero oral que é tão fácil de entender e a gente imaginava que era outra coisa. Pois bem, a nossa aula hoje terminou. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. Estou esperando vocês na próxima aula. Um beijo e até a próxima. Tchau! Olá, sou a professora Mary. Vamos estudar língua portuguesa, conteúdo do 4º ano. Hoje vamos falar sobre um gênero oral específico. Um gênero oral que a maioria já conhece. Vocês já sabem, assistiram diversas vezes e até já praticaram. O gênero oral é aquele que nós utilizamos a nossa fala. Quando nós pronunciamos ou falamos algo, estamos usando a oralidade. E o gênero oral é aquele que depende da nossa fala. E hoje, na nossa aula, o gênero oral que nós vamos ver é a entrevista. Por isso que eu falei antes que a maioria já conhece ou até já praticou esse gênero oral.
Você já pode ter feito uma entrevista que a professora pediu com a mãe para saber sobre a mãe, sobre o pai, sobre a família, ou uma entrevista com o diretor, né? Que foi antes do diretor atual. E aí você até mesmo já praticou esse gênero oral. E a entrevista é um gênero oral por quê? Porque eu vou escrever o roteiro, fazer as perguntas para eu fazer a entrevista. Porém, eu dependo da fala. O entrevistador, que é a pessoa quem vai fazer as perguntas, vai ter feito a pergunta antes, escrita, mas no momento da entrevista ele vai ler. E o entrevistado irá responder as perguntas. Tá vendo como é simples? O entrevistador vai falar, fazer as perguntas. O entrevistado irá responder as perguntas que lhe foi feita. Então, é totalmente através da oralidade, da nossa fala. E a entrevista, ela depende do tema. Então, eu tenho que saber o tema. É uma entrevista que eu vou fazer com um jogador de futebol? Então, eu não vou perguntar a ele sobre teatro. Ele é jogador de futebol. Como que eu vou perguntar para ele sobre teatro? Eu tenho que perguntar algo referente a futebol. Ah, eu vou entrevistar a diretora da escola. Eu não vou poder perguntar para ela, por exemplo, sobre comidas. Como eu faço um bolo? Porque eu estou fazendo uma entrevista com o diretor da escola. Então, eu tenho que pensar o tema. E aí sim, sabendo o tema, o assunto, sobre o que eu quero falar com a pessoa, eu vou então escolher quem eu vou entrevistar. Ah, eu vou fazer uma entrevista que a professora pediu sobre os gostos do meu avô, sobre as brincadeiras antigas. E aí eu vou escolher qual avô. E se meu avô não está comigo, posso entrevistar uma pessoa mais velha e vou descobrir as brincadeiras que ele fazia ou os gostos dele. Depois que eu sei o tema, o assunto e quem eu vou entrevistar, aí eu vou fazer o meu roteiro. O que é o roteiro? Escrever as perguntas. Por quê? Eu dependo da fala para executar a minha entrevista. Porém, eu posso esquecer alguma coisa importante. Então, eu vou numerar as minhas perguntas, montando o meu roteiro de entrevista. Montei meu roteiro, então vou marcar o local e o horário em que eu vou fazer a entrevista e avisar ao meu entrevistado. Já imaginou? Eu vou fazer uma entrevista com um ator. Eu gostei, eu vou fazer uma entrevista com um ator. Não precisa ser um ator lá de Hollywood ou da Globo, não. Pode ser os nossos atores aqui em Montes Clarenses. Nós temos inúmeros. E eu quero perguntar como ele se sente atuando. Eu quero saber como que ele escolheu ser ator, ter essa profissão. E aí eu vou montar o meu roteiro. E aí eu vou escrever todas as minhas perguntas para eu não esquecer. Então agora com o meu roteiro em mão eu vou avisar ele onde nós faremos a entrevista e o horário. Ele precisa se organizar. Mas eu só quero fazer uma entrevista com a professora da outra turma. Mas a professora da outra turma precisa saber em qual sala da escola ela vai poder fazer essa entrevista com você e em qual horário. Então, a gente precisa ter claro que eu preciso avisar o meu entrevistado, ter o meu roteiro em mão, que são as minhas perguntas, me organizar para a entrevista. E algo importantíssimo, como eu vou falar. Eu não posso falar de qualquer maneira. Então, treine antes as perguntas. Eu não posso chegar para um senhor de idade, que eu vou perguntar quais as brincadeiras antigas que ele fazia, e chegar para ele e falar, e aí, mano? Ele vai estranhar, ele já é um senhor. Eu preciso saber cumprimentá-lo. Oi, tudo bem? Como o senhor está? Gostaria de fazer uma entrevista com o senhor. Para que dia eu posso marcar? E aí, então, no dia marcado e na hora marcada, você vai com o seu roteiro e faz a entrevista.
Viu que não tem nada de difícil? É simples. Basta a gente entender. Escolhi o tema. Escolhi o tema. Vou escolher com quem vou fazer a entrevista. Eu sou o entrevistador. A pessoa que vai me responder é o entrevistado. E então eu marco a data e o local, penso em como vou falar e aí então eu vou todo ou toda preparada para a minha entrevista. Um gênero oral. Eu vou escrever o meu roteiro, mas para executá-lo eu dependo da minha fala, da oralidade. Então, a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. A entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, então entrevistador, entrevistadores, entrevistado, entrevistados. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Além de jornalística, a entrevista também pode ser de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, dentre outras. Essa linha de gêneros textuais, principalmente o jornalístico, tem grande importância para a sociedade, por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram detalhes e os apresentam de forma completa e precisa. Vejamos agora a estrutura da entrevista. Tema é o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado, fonte, quem tem mais conhecimento sobre aquele assunto e o que contribuirá para enriquecer o texto. Roteiro. Como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprescindível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. A partir daí, podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes, além do que estará no papel. Viram que é simples? Gostaram da aula? Super legal! Faça uma entrevista agora. Treine em casa, na escola, com alguém, um amigo. Faça uma entrevista e treine esse gênero oral. Combinado? Até a próxima! Foi muito bom estar com vocês. Tchau! Olá, sou a professora Medley. Hoje vamos estudar planejamento e produção de gêneros orais. Conteúdo do 4º ano. Vamos ver como é simples e fácil planejar e produzir gêneros orais. Mas o que é gênero oral? É aquele que a gente utiliza a fala para transmitir, comunicar algo que a gente queira passar para alguém. O gênero oral tem como suporte a voz humana. Então, é aquele que a gente utiliza a fala para fazer a transmissão do comunicado, conteúdo que a gente quer. Mas como produzir um gênero oral? Eu dependo da fala. Mas como que eu vou fazer isso? Parece difícil, não parece? Mas não é, não. Vamos ver na prática? Olá, está no ar mais uma edição do telejornal da Escola Municipal Contos de Fadas. Vamos às principais reportagens de hoje. Cinderela deu uma entrevista e disse que vai continuar usando máscara para evitar a Covid-19. Ainda afirmou que acha excelente o uso do álcool em gel para evitar muitas doenças. As conversas e opiniões nas redes sociais estão bombando, muito acaloradas, depois que Rapunzel publicou em seu Instagram que vai cortar seus longos cabelos. O pessoal que gosta dela estão
todos querendo saber como será esse corte, já que ela disse que quer um corte curto e moderno. Na mesa redonda de hoje, o nosso famoso anão e jogador Dunga irá comentar como está a sua expectativa de jogar pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Quem não está muito contente com essa escalação de Dunga é Zangado, que, como sempre, anda zangado com tudo. E mais uma novidade, para quem gosta de festa, esteja atento. Acontecerá essa semana a reunião anual das bruxas. Para participar desse evento, basta ser uma bruxa ou ter um convite. Elas enviaram vários convites e vocês estão convidados, disse a bruxa da história de Branca de Neve. Não sei se eu gostaria de ir nessa festa, não. E para terminar nosso jornal, uma última notícia. Muitas crianças gostaram tanto do nosso telejornal que farão um telejornal na sua escola. Pensa, um telejornal na sua escola. Aproveitem e até a próxima edição do nosso jornal da Escola Municipal Contos de Fadas. Viram como esse gênero é fácil? Nós acabamos de assistir um telejornal. Um telejornal que foi totalmente veiculado através do gênero oral. Veiculado foi transmitido. Nós temos o costume de assistir na televisão, ouvir no rádio, jornais, notícias, reportagens, todas alguém nos comunicando algo através da fala. Mas notícia não é um gênero textual? Professora, a minha professora da sala me ensinou notícia como gênero textual. Como assim você está dizendo que a notícia é um gênero oral? Notícia, gênero textual ou gênero oral? É bem complicado? Não, não é. Ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode ser um gênero textual, e aí observem essa notícia. Ensino domiciliar incluirá matrículas e avaliações. Percebam que essa notícia, ela é uma página de um jornal. Então, ela não vai ser falada. Ela não vai utilizar a voz humana para transmitir essa informação. Eu vou pegar o jornal e vou ler. Essa notícia é totalmente gênero textual. Não está utilizando a fala. O leitor que vai abrir o jornal, irá ler, entender, compreender a notícia. Diferente do telejornal que vocês assistiram, onde as notícias foram faladas, vocês ouviram. Essa é a diferença. Por isso que a notícia ela pode ser gênero textual ou gênero oral. Se for a notícia em que eu tenho ela num jornal, numa revista e eu vou ler, ela é gênero textual. Ah, não, é aquela notícia que eu estou ouvindo num jornal, através do rádio, da televisão ou até mesmo pela internet, né? Na hora que você abre lá o Google e aí aparece já jornais lá e você começa a pesquisar e ler. Ali também é gênero textual, porque utilizou o quê? O texto. Quando eu tenho o texto, é o gênero textual. Quando eu estou ouvindo, alguém está falando ou eu estou falando, é o gênero oral. Perceberam que não é difícil nem complicado? É fácil entender a diferença do gênero textual para o gênero oral e a notícia pode ser gênero textual ou pode ser gênero oral. Agora, como eu vou produzir um gênero oral? Porque a notícia, o gênero textual, eu vou escrever o título dela em letras maiores, vou dividir o meu texto em partes para que o leitor compreenda a notícia que está sendo transmitida. Mas e no gênero oral? Como que eu vou produzir uma notícia? Vocês repararam no telejornal?
Foi um telejornal fictício, ou seja, não é um telejornal que vocês estão acostumados a ver na televisão, ou ouvir no rádio, ou até mesmo pesquisar aí pela internet. A gente produziu um telejornal. Então, vocês viram que as notícias tinham algumas coisas da nossa vida real, porém, ela é fictícia. Ela foi criada, foi inventada. Então, é fácil você criar um gênero oral. Porém, depende do planejamento. Eu tenho que planejar. Vocês viram que eu comecei no telejornal dizendo que seria mais uma edição do telejornal da Escola Municipal Contos de Fadas. Então, eu pensei primeiro no nome do telejornal. Então, você também, quando for fazer um gênero oral, você vai pensar no tema, no nome, no título que você vai dar para o telejornal. Escolheu? Escreve. Você vai selecionar as notícias. Que notícias vocês querem colocar no telejornal de vocês? Notícias reais? Notícias fictícias? Mas que tipo de notícia você quer transmitir através do seu telejornal? E produzir esse texto. E ele vai ser todo escrito. Então, você escreve tudo e depois você vai para a câmera. Ou seja, você vai sentar e falar o seu telejornal para que o outro possa ouvir. Então, escolheu o título, escolheu as notícias, escreveu o seu roteiro, produziu, agora é só pensar em apresentar ou gravar. Mas, professora, eu estou em casa, eu estou na sala de aula, como que eu vou gravar? Vocês são inteligentíssimos e têm um suporte que hoje a gente não tinha antigamente. O tablet que vocês ganharam. Vocês podem produzir o telejornal na sala de aula ou em casa. Planejem bem. Podem selecionar imagens. Pode até colocar imagens no seu telejornal. E podem fazer isso na sala de aula com sua professora ou em casa com sua família. Não importa onde. Mas você vai poder até gravar e depois ver o telejornal. Seja a turma na sala de aula, que legal, pensem, vocês gravando um telejornal, produzindo junto com a professora ou em casa junto com a família, fazendo as notícias, escolhendo quem de vocês vai ser o âncora. O que é âncora, professora? Âncora é a pessoa que vai falar o telejornal, vamos dizer assim, ele vai falar, narrar as notícias. Essa é a pessoa que será o âncora. Vocês podem escolher através de votação, lembrando que você deve falar de forma clara, objetiva, para que o outro compreenda. Então, depende de treinar bastante. Para eu fazer aquele telejornal, eu tive que treinar muito, porque senão eu ia errar. Então, você treina bastante e faz o seu telejornal. O que será uma maravilha quando você se enxergar ou quando ver os seus colegas ou seus familiares produzindo algo que você só vê na televisão? Pensa, e você fazendo igual? Fica essa dica aí para vocês. Que tal preparar um telejornal aí na sua escola com sua família e mostrar para amigos e vizinhos? Combinado? Beijos, até a próxima! Olá, sou a professora Mary. Hoje vamos estudar planejamento e produção de gêneros orais, conteúdo do 4º ano. Mas o que é o gênero oral? O gênero oral é aquele que depende do suporte da voz humana. Oralidade vem de voz, então por isso que o gênero oral é aquele que é transmitido através da fala. E vamos aprender mais um gênero oral. Eu creio que todos vocês já conhecem. Já sabe qual é esse gênero oral, ou até já brincaram com ele, porque ele é um jogo. O gênero oral que vamos ver hoje é
trava-língua. A trava-língua é um jogo verbal onde a gente vai falar um texto com rapidez e clareza. Veja o que a professora Cel Marques fala sobre trava-língua. É uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer com clareza e rapidez versos ou frases com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em ordem diferente. Então, ela coloca que é um jogo, é uma brincadeira onde vamos falar com rapidez versos ou frases. Porém, são versos e frases com sílabas difíceis de pronunciar, de falar. A língua enrola, a gente tropeça, tem que falar novamente, porque mesmo que não sejam sílabas difíceis de pronunciar, podem ser sílabas formadas com os mesmos sons, mas em ordem diferente. Então, é uma brincadeira e é um gênero oral. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tranquilo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. E eu tenho que falar de forma que o outro compreenda. O peito do pé de Pedro também é preto. Tranquilo de se falar. Bote a bota no bote e tire o pote do bote. Atrás da porta torta tem uma porca morta. Sabia que a mãe do sabiá não sabia que o sabiá sabia assobiar? Viram que vai dificultando, dependendo da trava-língua, a língua vai enrolando, vai ficando difícil de pronunciar, mas exatamente isso. É um jogo verbal, ou seja, eu vou falar com clareza para que o outro compreenda. E aí vocês podem brincar porque tem inúmeros. Quem não lembra dessa? Sapo no saco. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Fácil, não é? E olha essa, um pouquinho mais difícil. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Repararam que já está um pouco mais difícil. Olha essa que legal. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Repararam que a gente pode escolher algumas mais fáceis de pronunciar e já tem outras que são um pouco mais difíceis de pronunciar. Mas é exatamente isso que consiste esse gênero oral, de você falar com clareza, rapidez e dar conta de falar trava-línguas cada vez mais complexas, mais difíceis. Mas viram que é super legal? Não é difícil. É um gênero oral e que a gente muitas vezes nem percebe. Ele pode ser um gênero textual, professora? Pode. Quando eu fizer um cartaz de uma trava-língua e colocar numa parede da minha escola para que alguém passe e leia, ele é um gênero textual, porque eu não vou estar lidando com a fala, alguém vai estar apenas lendo. Mas a partir do momento que eu e alguém da minha família, eu e um amigo meu, eu e um colega, na sala de aula, nós estamos falando trava-línguas. E um fala para o outro e vê quem erra, quem não erra, quem acerta, quem fala mais rápido, quem não consegue falar rápido, aí é o gênero oral, porque ele está sendo falado com a voz humana, não com o texto. Ele é gênero textual quando eu tenho ele colado num cartaz ou quando eu tenho ele numa página de um livro para apenas eu ler ou até mesmo como um texto que eu vou estudar. A professora poderia, por exemplo, colocar essa trava-língua. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce, que o doce de batata doce é o doce de batata doce. E aí ela iria trabalhar. Poderia trabalhar, por exemplo, receitas de doces. E através desse texto ela ia colocar que a batata doce, pode-se fazer um doce. Poderia também trabalhar um texto informativo através dessa trava-língua sobre a batata doce, a origem, como é produzida, como é feita a produção dela até chegar na nossa casa. Poderia também estudar
as sílabas da palavra doce, né? Onde o C tem a mesma pronúncia do SE, SE. E aí tem uma grande variedade. Então, passaria a ser um gênero textual, porque eu estaria apenas lendo e trabalhando alguma informação dentro dessa trava-língua. Agora, a partir do momento em que nós brincamos com o jogo verbal, com esse jogo de pronunciar, de falar, que pode ser na sala, que pode ser com um colega, que pode ser com algum familiar meu, aí é um gênero oral, porque eu estou utilizando a fala para poder fazer essa brincadeira. Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá, mas a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá. Repararam que não tem sílabas complexas, aquela sílaba que eu tenho que pronunciar e que a língua enrola. Mas é o jogo de sons colocados diferente, em partes diferentes da palavra, vai fazendo com que minha língua enrole. E aí surge a dificuldade. Mas é muito legal. Gostaram? Pensem, que tal vocês na sala de aula fazerem um campeonato de trava-línguas? Não seria bem legal? Então, que tal fazer uma exposição de trava-línguas? E aí, já nem será gênero oral, porque você não vai falar, vai ser um gênero textual. Que tal para você que é tímido, fazer com sua família? Por que não pega um domingo à tarde, um sábado à tarde, senta a família e faz um campeonato de trava-língua para ver quem de vocês conseguem falar mais trava-línguas sem enrolar a língua? Não vai ser legal? Que tal vocês tentarem? Espero que vocês tenham gostado muito da aula e até a próxima. Tchau! Olá, sou a professora Mary. Hoje vamos estudar planejamento e produção de gêneros orais, conteúdo do 4º ano. Mas o que é gênero oral? O que é isso? Gênero oral é aquele que nós transmitimos através do suporte da fala, da voz humana. Então, é aquele gênero que eu vou utilizar a fala para me comunicar com o outro. Não o texto, como eu tenho o costume de ler, de estudar. Ah, então eu não preciso do texto? Vamos ver? Será que, apesar de ser um gênero oral, eu não preciso do texto? Vamos pensar. Hoje, vamos ver um gênero oral? Discurso. Discurso, professora? Para que eu, que estou no 4º ano, nem terminei o ensino fundamental 1, vou aprender discurso? Para que isso? Ah, isso é coisa que eu poderia aprender depois. Não, as coisas boas nós aprendemos desde pequeno, desde cedo. Por quê? No futuro, quando a gente precisar, a gente já vai saber. Nós já saberemos como fazer um discurso e como trabalhar com esse gênero oral. Como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para saber fazer um discurso e o melhor, falar bem o discurso? Primeiro passo, saber ler bem. E isso eu sei que você sabe, porque aquele que ainda não está lendo bem está treinando muito em casa. E logo, logo vai ler muito bem. E escrever bem, que eu também tenho certeza que você está treinando e está aprendendo com sua professora. Esses 2 itens, leitura e escrita, vão fazer você fazer um excelente discurso. Então, vamos ver o que é discurso. Na linguagem cotidiana, um discurso é uma mensagem. Então não é tão difícil como eu pensei. Trata-se do ato verbal oral de se dirigir a um público com o objetivo de comunicar ou expor algo, mas de persuadir. O que é isso, professora? De convencer, de conquistar quem está me ouvindo. Para que um palestrante ou político, né? Estamos na época aí das políticas, dos discursos políticos.
Para um palestrante ou um político, por exemplo, possa realizar um bom discurso, é necessário que haja clareza em suas palavras, objetividade e também elaboração de um discurso que seja orientado para o público. Entendendo agora o que é discurso, então como eu, uma criança de 4º ano, poderia preparar um discurso? Nós já sabemos que eu tenho que escrever e ler bem. Então, esses 2 itens fazem parte. E, lógico, como uma criança inteligente e esperta que você é, eu acredito que em menos de 15 dias você escreve e lê bem. Com todos os recursos que nós temos, a professora em sala de aula, o seu tablet em casa para você ler, para você treinar a leitura cada dia mais, livros e treinar a escrita também. E aí você vai estar pronto para preparar o discurso. E o que você precisa para preparar o discurso? Primeiro, tema. Sobre qual assunto você vai falar no seu discurso? Você vai falar sobre o quê? O discurso. E aí você pensando no tema, público-alvo. Público-alvo? O que é isso, professora? Para quem eu vou falar? Eu vou falar para a minha turma de colegas? Eu vou falar para um grupo grande? Por exemplo, no momento da oração lá na escola, que está todo mundo reunido, é nesse momento que eu vou falar. Eu vou falar para um público de jovens. Eu vou falar para alguém mais adulto. E aí, pensando no meu público, é que eu vou elaborar o meu discurso. E aí que vem a escrita. Eu vou escrever o meu discurso. Professora, um problema. Eu tenho um pouquinho de dificuldade na hora de escrever. Não é problema. Você escreve, pede seu professor ou, quem sabe, algum familiar. Pode ser até um primo que já está aí no ensino médio para poder olhar se sua escrita está correta. Então, isso não é empecilho, isso não é problema para você preparar um discurso. Porque você vai treinar. Depois que o seu discurso estiver escrito, você vai treinar a leitura do seu discurso e na hora que você for ler o seu discurso, ou seja, que você for falar, você já vai estar calmo, tranquilo, mas o melhor, vai ler bem, vai falar com clareza, porque o discurso ele tem que transmitir a mensagem com clareza para quem eu vou falar. Vou dar um exemplo de um discurso para vocês. E não está distante, pode ser na sua formatura de 5º ano. Se vocês estão no 4º ano em 2022, no final de 2023, vocês estarão formando. E aí, quem sabe a professora não escolha um de vocês para fazer o discurso de formatura? Pensem nisso. Então, vou fazer esse discurso para vocês como se estivesse acontecendo uma formatura. Vamos lá? Queridos formandos da Escola Municipal Contos de Fadas, para nós, equipe pedagógica e funcionários dessa escola, é um dia de muita alegria e gratidão. Alegria porque vocês se esforçaram, estudaram muito e venceram. Mais uma etapa na vida escolar de vocês. Estão prontos para trilhar outros caminhos cheios de desafios, mas estão prontos para continuarem a brilhar nesse mundo repleto de informações, leitura, escrita, cálculos, com muita alegria. Parabéns aos formandos 2022. Vocês observem que eu escrevi o discurso e li, mas reparem que em alguns momentos eu vou recorrer, ou seja, eu vou olhar no meu texto para eu lembrar tudo que eu tenho que falar no meu discurso. Por isso que a escrita do discurso e o treino anterior é tão importante, porque no momento que eu pensar que eu vou esquecer de falar algo no meu discurso, eu vou recorrer a ele. No discurso, eu posso olhar para o texto escrito, para lembrar alguma coisa e dar continuidade. Isso não é errado. Porém, o principal, pronunciar com clareza para que todo o público que esteja me ouvindo compreenda o que eu estou falando. Entenderam? Vamos ver um outro modelo de discurso? Atualmente, nós estamos em tempo político, mas independente disso,
pode ter eleições que não sejam, né, nacionais, vamos dizer assim, ou municipais. Pode ser na minha escola, uma eleição de líder da sala, uma eleição de um professor que seja o líder daquele ano de escolaridade, pode ter uma eleição de diretor, pode ter várias eleições que pode acontecer na minha escola. Pode ter até a eleição de um nome de um projeto. Mas aí eu terei que fazer um discurso. Vamos ver esse tipo de discurso? Reparem que esse discurso é diferente. O discurso anterior era sobre uma formatura. Nesse discurso é sobre alguém que está se candidatando a líder da turma. E ela vai fazer o discurso para convencer você a votar nela. Vamos ver se ela te convence? Eu sou Marilyn, candidata para líder da turma. A Escola Municipal Contos de Fadas necessita da participação dos alunos em algumas decisões, pois nós, os alunos, somos os mais interessados em aprender. Sei que outros candidatos, em seus discursos, prometeram coisas impossíveis. Aquele outro candidato, construir pista de skate. Onde? Na nossa escola não tem nem espaço para isso. Eu venho com a verdade. Temos que melhorar o nosso recreio, fazer uma conversa, uma roda de conversa com as turmas, para que não joguem lixo no chão e deixem nossa escola suja. Lugar de lixo é na lixeira. Temos que fazer uma arrecadação de jogos, porque aí no recreio podemos utilizar para brincar e nos divertir. Porque diversão nunca é demais. Não esqueçam, votem em mim, Marilyn, candidata a líder da turma. E você não vai se arrepender. Entenderam? Nesse discurso, ela tenta convencer você a votar nela. E aí ela diz as falhas do discurso do candidato anterior e apresenta propostas para que te levem a querer votar nela. O discurso tenta persuadir ou transmitir uma mensagem para o público, para quem está me ouvindo. Repararam que, como no discurso anterior que eu li, nesse discurso também, em alguns momentos, eu olho para o meu texto, para que eu não esqueça nada do que eu tenho que falar. Mas, professora, se eu escrevi lá, eu tenho que ler como está lá? Não. Se no momento você perceber que quem está te ouvindo está gostando muito, está empolgado com o que você está falando, você pode aumentar a sua entonação. Você pode falar algo para que essa pessoa preste mais atenção ainda em você, para que o público que esteja te ouvindo consiga compreender o que você está falando. O texto é um suporte para que você saiba o que você vai falar sem esquecer. Mas você pode mudar as palavras, você pode mudar uma frase, você pode mudar um pouco do seu texto no momento que vai falar. Porém, não posso mudar o tema. Se eu estou falando de formatura, eu não posso falar de eleição. Se eu estou falando de eleição, eu não posso falar de formatura. Então, o tema vai ser o mesmo. Mudar essa fala no momento, eu posso mudar sem nenhum problema. Lembrando que o discurso, eu preciso lê-lo ou falar com muita clareza. Repararam que o discurso que nós aprendemos hoje, ele é um gênero oral? Vocês viram que eu dependo da fala para transmitir o conteúdo que eu escrevi. Então, ele é um gênero oral. Por isso que eu tenho que aprender desde cedo. Mas, professora, para que eu vou aprender discurso? Vá que no 5º ano você seja escolhido para fazer o discurso de formatura. E quem sabe no 6º ano, que está tão perto, você seja escolhido para fazer o discurso pedindo voto para ser líder da sua turma. Então, no discurso não será para quando você for adulto. Você precisa treinar agora. Quem sabe no futuro você escolha uma profissão que você vai ter que fazer discurso o tempo todo. Não é melhor começar a treinar agora? Porque quando você for adulto, e se você depender na sua profissão de elaborar discurso, você já vai ser craque, porque você vai saber planejar e produzir esse gênero oral com muita facilidade e, melhor ainda, falar com tranquilidade para o público. Pensa, não vai ser bom já treinar desde agora, enquanto você é criança?
Seria muito bom se você já terminasse o 4º ano fazendo bons discursos. Você pode treinar. O importante é que você aprenda desde agora, para que no futuro você seja um excelente produtor desse gênero oral. Gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Beijos e até a próxima.